Em 2003, uma notícia bizarra começou a circular pelos Estados Unidos, deixando jornalistas e agentes do Polícia Federal norte-americana de cabelo em pé. A história parecia um roteiro de filme de ficção científica, mas foi reportada como um fato real por agências de notícias respeitadas. Falava de um homem chamado Andrew Carcin, preso sob a acusação de fraude na Bolsa de Valores. Mas o que parecia ser apenas mais um crime financeiro, logo se transformou em um dos maiores e mais intrigantes mistérios modernos da América. A história começa de forma inacreditável. Em apenas 2 semanas, Andrew Carcin teria transformado o investimento inicial de apenas $800 em uma fortuna de $350 milhões. A chance disso acontecer por sorte é praticamente zero. E o mais impressionante não era nem o valor, mas a precisão com que ele fez isso. Ele acertou todas as previsões de investimento. Uma sequência de 126 operações de alto risco, sem um único erro. Cada ação que ele comprou subiu. Cada movimento de mercado que ele previu se concretizou. Era uma performance perfeita. Tão perfeita que parecia impossível. Especialistas em finanças e analistas de mercado foram unânimes. Ninguém poderia ter essa taxa de sucesso sem informações privilegiadas, sem saber o que iria acontecer antes de todo mundo. Era simplesmente impossível. Foi exatamente por isso que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos da América, a SEC, sinalizou as atividades de Andrew, e o Polícia Federal Norte-Americana entrou em ação. Eles o prenderam, certos de que estavam diante de um dos maiores casos de insider trading da história. Mas o que eles ouviram na sala de interrogatório mudaria tudo. Dentro daquela sala, diante de agentes federais experientes, Andrew Carcin não parecia nervoso. Ele não confessou ter recebido dicas ilegais, nem tentou inventar uma desculpa. Pelo contrário, sua explicação foi tão direta quanto chocante. Sem hesitar, ele olhou para os agentes e afirmou com toda a convicção: "Eu não cometi crime algum. Eu não tive sorte. Eu vim do ano 2256. De acordo com os registros que foram divulgados na época pela agência de notícias UPI, a United Press International, Andrew contou que era um viajante do tempo. Ele explicou que, em seu tempo, era comum viajar ao passado para estudar eventos históricos. Ele decidiu aproveitar seu conhecimento sobre o século XXI para fazer um dinheiro rápido, pensando que não levantaria suspeitas. Ele disse que sabia exatamente quais ações iriam disparar, porque para ele, tudo aquilo já era história. Ele estava simplesmente lendo um livro de história econômica e aplicando na prática. Claro, a primeira reação dos agentes do Polícia Federal norte-americana foi pensar que estavam lidando com um louco, um homem com delírios de grandeza. Era a explicação mais lógica, mas algo não se encaixava. Eles começaram a investigar o passado de Andrew Carcin e bateram em uma parede de tijolos. Não havia absolutamente nenhum registro da existência daquele homem antes de 2002. Nenhum documento de identidade, nenhum passaporte, nenhum histórico médico ou escolar, nenhuma certidão de nascimento. Era como se Andrew Carcin tivesse literalmente surgido do nada. A desconfiança dos agentes começou a se transformar em confusão. Durante os interrogatórios, que duraram horas, Andrew teria revelado informações sigilosas sobre eventos que ainda não tinham acontecido, mas que se confirmaram dias depois. Ele teria previsto detalhes sobre uma descoberta científica que ainda não havia sido anunciada, e até o desfecho de alguns casos políticos secretos que estavam em andamento. Cada previsão correta deixava os investigadores mais perplexos. Ele sabia de coisas que ninguém fora de círculos muito restritos poderia saber. A essa altura, o Polícia Federal norte-americana não sabia mais se estava lidando com um mentiroso patológico, um espião estrangeiro com acesso a informações ultrassecretas, ou algo completamente diferente. Vendo a confusão dos agentes, Andrew fez uma proposta ousada. Ele ofereceu um acordo em troca de sua liberdade e da devolução de seu dinheiro. Ele forneceria ao governo americano informações cruciais sobre o futuro. Ele prometeu revelar a cura para a AIDS e, o mais tentador de tudo, a localização exata de Osama Bin Laden, que na época
era o homem mais procurado do mundo. Enquanto a Polícia Federal norte-americana tentava processar tudo isso, a história vazou para a imprensa. Jornais como o Weekly World News e outros tabloides estamparam a manchete: viajante do tempo preso por insider trading. O nome Andrew Carcin correu o mundo, e o caso virou uma sensação global. O Polícia Federal norte-americana, pressionado, nunca confirmou oficialmente a história do viajante do tempo, mas também nunca a negou de forma direta. O silêncio da agência só aumentou o mistério. E então, de repente, a história tomou um rumo ainda mais estranho. Alguém pagou a fiança de Andrew Carcin no valor de $1 milhão. A identidade dessa pessoa nunca foi revelada. Poucos dias depois de ser solto, Andrew deveria comparecer a uma audiência judicial, mas ele nunca apareceu. Ele simplesmente desapareceu. Sumiu sem deixar rastros. Os agentes federais declararam que ele era um fugitivo, mas a busca por ele foi em vão. Ninguém nunca mais o viu. Nenhum rastro digital, nenhuma movimentação bancária, nenhuma testemunha. Era como se ele tivesse se desintegrado no ar, voltado para o futuro, de onde dizia ter vindo. Meses depois do desaparecimento, algo ainda mais inquietante veio à tona. Uma foto antiga, tirada em 1941, durante a reabertura de uma ponte no Canadá, começou a circular na internet. A foto mostrava uma multidão de pessoas vestidas com roupas da época. Chapéus, sobretudos, vestidos clássicos. Mas no meio da multidão, havia um homem que parecia completamente deslocado. Ele usava óculos escuros modernos, uma camiseta com um logo estampado e um suéter que pareciam ter saído diretamente dos anos 2000, e o mais chocante, seu rosto era idêntico ao de Andrew Carcin. A foto, conhecida como hipster viajante do tempo, viralizou. Era ele. Seria uma prova de que Andrew realmente viajava pelo tempo? O Polícia Federal norte-americana se recusou a comentar a coincidência. Para aumentar ainda mais a conspiração, os registros da prisão de Andrew Carcin, que antes eram públicos, começaram a desaparecer dos bancos de dados oficiais. A história foi sendo sistematicamente apagada. Tudo o que restou foram cópias das notícias da época, salvas em arquivos da internet, e investigações independentes de curiosos que se recusaram a deixar a história morrer. Até hoje, ninguém sabe quem foi de fato Andrew Carcin. Seria ele um golpista genial, um mentiroso tão convincente que enganou a todos? Seria um agente secreto de algum governo, testando as reações do Polícia Federal norte-americana? Ou será que ele era exatamente quem dizia ser, um homem do futuro, que cometeu o erro de chamar muita atenção e foi resgatado ou silenciado para proteger a linha do tempo? Uma coisa é certa: essa história foi registrada pela imprensa americana. O desaparecimento de Andrew Carcin nunca foi explicado. O caso permanece aberto, sem respostas, sem rastros e cheio de perguntas que ecoam até hoje. Quem era Andrew Carcin? Um farsante? Ou a prova viva de que o tempo pode não ser tão linear quanto pensamos? O mistério continua. O que você acha dessa história? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Se você gosta de mistérios como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.